Olá e seja bem-vindo a mais um episódio de Latas Up Prof. Bom dia, Walter. Olá, Martinho. Sim, estamos aqui novamente. Você está bem? Estou bem, mas estamos indo de mal a pior aqui, parece. É assim que é. A Bíblia diz que isso vai acontecer, mas pelo menos há alguma esperança. Sim, então vamos começar com uma palavra de oração e seguir em frente. Pai Celestial, obrigado por podermos estar aqui. Obrigado por essas verdades maravilhosas que você nos apresenta em sua palavra. Ajude-nos a entender isso e a entender essas coisas e também implementá-las em nossas vidas e alcançar o mundo com esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Martim, agora completamos a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica e eles devem fazer seu trabalho no mundo, certo? E então vem esse outro anjo, e ele repete a mensagem do segundo anjo, mas com algumas dicas adicionais. Agora, o segundo anjo foi um anúncio de que Babilônia havia caído, e dá a razão pela qual eles caíram, porque beberam do vinho da primeira besta, a construção babilônica. Eles beberam daquele vinho, absorveram suas doutrinas e se afastaram da simplicidade da palavra de Deus. O terceiro anjo os convida a voltar ao caminho da salvação delineado na Bíblia, em oposição ao caminho da Babilônia. E então vem outro anjo e repete a mensagem do segundo anjo, e é para dar poder à mensagem do terceiro anjo. Sim. Então, vamos dar uma olhada nisso. Apocalipse 18 é um capítulo maravilhoso, e depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu tendo grande poder e a terra foi iluminada com sua glória e ele clamou poderosamente com uma voz forte dizendo que Babilônia, é grande, caiu, caiu. Isso é o mesmo que a mensagem do segundo anjo, mas então diz-nos que eles se tornaram uma habitação de demônios e um refúgio para todos os espíritos imundos e uma gaiola para todos os pássaros impuros e odiosos. Portanto, a Babilônia é controlada por demônios. Sim, e a Babilônia tem um falso Espírito Santo. É um espírito imundo e um pássaro impuro porque o Espírito Santo é comparado a um pássaro limpo. Desceu sobre Jesus como uma pomba, que é um pássaro limpo. Mas este é um pássaro impuro, é um espírito imundo. E por que isso aconteceu? Porque as nações beberam do vinho, eles absorveram as doutrinas erradas, o plano era errado de salvação, e a humanidade engoliu tudo com anzol, linha chumbada. E é por isso que há ira, não porque Deus seja vingativo, mas porque eles se separaram da fonte de vida. Agora, quem são os que se embebedaram dos reis da terra e se prostituíram com ela? Então Martin, devemos ter cuidado com a política, certo, é isso, fique fora disso, porque todos sentam na mesma mesa, e fique longe disso. Mas também obtemos auto-informação de que os mercadores da terra enriquecem com a abundância de suas iguarias. Martin, os mercadores da terra são controlados pela Babilônia. Sim, isso significa que é o comerciante. São todos os lugares financeiros, os shopping centers, tudo, tudo que tem a ver com dinheiro. Quem controla o sistema financeiro? Babilônia o controla. Isso é o que diz na Bíblia. Então ela se tornou uma casa de demônios. Ela tem um falso Espírito Santo. Eles têm falsas doutrinas. E os reis da terra estão em conluio com ela e fazem cumprir as suas doutrinas e os seus ditames. E os mercadores do mundo garantem que ela fique rica com mais bens, todos os tipos de bens, e que a humanidade seja escravizada. Tudo bem? O versículo 4 diz: E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu. Este é um apelo geral para se separar do sistema babilônico. De tudo isso e de quem?
povo de Deus. E você não deve ser participante dos pecados dela. O pecado, por definição, e a transgressão da lei, eles são contra as leis de Deus. Separe-se deles ou então você receberá as pragas dela. É uma mensagem muito, muito poderosa e ou você der ela ou perde a vida eterna. Porque chegou o tempo em que os seus pecados chegaram ao céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Suas iniquidades ao longo dos tempos, sim, estão todos registrados no livro do Senhor. Durante todo o período de 6.000 anos esse pecado foi permitido, sim, e este sistema babilônico primeiro na sua forma pagã, depois na sua forma cristã, depois na sua forma religiosa conglomerada, tendo varrido todos os sistemas para o seu meio, tem de ser exposto e será destruído. Vamos ter certeza, pecado é transgressão da lei de Deus, 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que comete o pecado transgride também a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Babilônia é uma infratora da lei. A lei de Deus é abandonada por eles. Nós lidamos com isso detalhadamente. Tiago 2 versículo 9 diz, mas se você respeita as pessoas você comete pecado. Em outras palavras, se eu os ouvir, então serei o participante de seus pecados. Sim, se você reconhecer ou fizer tudo o que eles pedem, você está caindo nessa armadilha, porque eles estão infringindo a lei de Deus e estão passando o seu cálice de vinho para você e dizendo beba e venha pecar conosco. Portanto, se eu ouvir o raciocínio deles em vez do raciocínio retratado neste livro, serei participante do pecado deles. E a questão é que na maioria das vezes essa será a porção politicamente correta. Sim, você será muito politicamente correto se quebrar a lei de Deus. Sim, e então você estará em oposição a Deus. Sim, porque Satanás na sociedade oculta diz que faça o que quiser é toda a lei. Portanto, podemos ter certeza de que Babilônia é uma transgressora da lei de Deus por definição. E obviamente há um choque de mundos. Porque somos chamados de choque de mentes, Martin, porque existem duas mentalidades no mundo e elas se chocam. Eles se chocam, sim, temos um choque de mundos. Mateus 6, 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A terra está fazendo a vontade de Deus como está no céu? Não, não. Marcos 3, versículo 35, porque sempre fará a vontade de Deus como meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, como nos qualificamos para ser contados como filhos de Deus? Você tem que fazer a vontade dele. Tudo bem, vamos ter certeza. Efésios 6, versículo 6, não servindo à vista, como agrada aos homens, mas como servos de Cristo fazendo a vontade de Deus de coração. Portanto, não o que os homens querem, mas o que Deus quer. Certo? Hebreus 10 versículo 36, pois você precisa de paciência para que, depois de ter feito a vontade de Deus, você possa receber a promessa. Martin é condicional? Sim, sim, você não recebe a promessa a menos que faça a vontade de Deus, não é como mencionamos antes nos episódios anteriores. Tudo isso sobre se você a receber, há um requisito em qualquer um tem um requisito, até a Babilônia tem um requisito. Sim, mas eles ignoram os requisitos de Deus e implementam seus requisitos. Mesmo se você quiser fazer parte do sistema deles, você terá que aderir aos requisitos sim a 1 Pedro 2 versículo 15, pois é a vontade de Deus que com fazendo o bem, poderás silenciar a ignorância dos homens tolos. O versículo 17 do capítulo 3, pois é melhor que a vontade de Deus seja que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. As pessoas sofreram ao longo dos tempos por causa da Babilônia. Podemos olhar para o mundo hoje e isso é uma consequência da doutrina babilônica. Sim, 1 João 2 versículo 17, o mundo passa na sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Martin, a Bíblia é tão clara, é uma escolha. Romanos 2 versículo 7, para aqueles que com paciência e perseverança em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, a vida é eterna. É um tema em toda a Bíblia.
Tiago 2 versículo 8. Se você cumprir a lei real, essa é a lei dos 10 mandamentos, de acordo com as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem, ame o próximo como a si mesmo é um breve resumo da segunda tabela do Decálogo. Como você reage ao seu vizinho? E a primeira tabela é como você reage diante de Deus. Tudo bem. Então qual é o oposto de fazer bem? 2 Reis 13, capítulo 17. Contudo o Senhor testificou contra Israel e contra Judá por todos os profetas e por todos os videntes, dizendo: Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei a vossos pais e que te enviei pelos meus servos, os profetas. Martin, pode ser mais claro do que isso? De jeito nenhum. Bem, pode. É um pouco mais curto. Jesus disse: se você me ama, guarde meus mandamentos. Sim, e se você não fizer isso e disser que não precisa, você é um mentiroso, certo? João. Martinho, está muito claro. É uma batalha entre duas mentalidades. Agora vamos continuar com Apocalipse capítulo 18 porque esse anjo não terminou. Não vamos percorrer o capítulo inteiro, mas queremos entender a essência dele. Recompensará assim como ela recompensou você, e dobro para ela o dobro de acordo com suas obras. No copo que ela encheu, enche até o dobro dela. Martin, deve haver uma razão pela qual Deus é tão duro com a Babilônia, certo? Quanto ela se glorificou e viveu deliciosamente. Tanto tormento e tristeza lhe dão. Pois ela diz em seu coração: estou sentada como rainha, não sou viúva e não verei tristeza. Ela é muito cheia de si. Ela acha que tem tudo sob controle e não é viúva. Ela tem marido, mas infelizmente está com o marido errado. O dragão é sem marido. Deveria ter sido Cristo, porque ela se apresenta como uma organização cristã com todos os seus outros afiliados ao seu redor, como seus filhos. E então, portanto, num dia virão as suas pragas, morte, luto e fome, e ela será totalmente queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E Martin, a Bíblia a chama de prostituta. A punição para a prostituição era o apedrejamento, a menos que fosse filha de padre. Então o castigo estava queimando. Então Martin, ela é um padre. Ela é uma igreja. Portanto, seu castigo é ardente. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela a lamentarão e lamentarão por ela quando virem a fumaça de sua queima, ela será exposta. E isso só acontece quando as pragas começam a cair. Bem no final, eles vão à destruição dela e chorarão, ficando de longe com medo de seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, Babilônia. É interessante que o ai também se repete exatamente também há dois deus caídos ai ai porque era igreja e estado em união é por isso que os reis estão chorando porque sabem que também estão perdidos. A igreja e o estado caíram com aquela cidade poderosa, pois em uma hora chegará o teu julgamento. Martin, este sistema vai ser destruído. Precisamos saber porquê, e é por isso que há um chamado para sair. Sim, sair. Se pegarmos a história em Apocalipse capítulo 17 versículo 6, e eu vi a mulher que é esta igreja, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus e quando a vi fiquei maravilhado com grande admiração. Martin, se alguém quiser saber apenas uma pequena fração de suas más ações, leia o livro dos mártires de Fax. É verdade que tentei algumas vezes terminar esse livro. Este livro é incrível e você sabe que no início da existência do protestantismo, este livro junto com a Bíblia ficava lado a lado nas prateleiras para que ninguém esquecesse que esta mulher, esta igreja, o catolicismo romano estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Como eles torturaram milhões de pessoas. Como a Inquisição os colocou implacavelmente na tortura,
queimou-os com fogo. As torturas mais horríveis, quer dizer, já mostramos em outras palestras os instrumentos horríveis que eles usavam. Martin, a xícara dela está cheia. Como ela poderá algum dia consertar o que fez ao longo dos séculos? Assim, Martinho, o anúncio da queda da Babilônia será repetido pelo anjo do Apocalipse 18 após a mensagem do terceiro anjo ter completado o seu trabalho. A mensagem acrescentará poder à mensagem do terceiro anjo e constituirá o alto clamor antes do grande e terrível dia do Senhor. É o último convite à humanidade. Separem-se, saiam dela, é isso. E isso já está em sua forma infantil. Sim, e de quem você se separa? Aqueles que guardam os mandamentos e têm fé em Jesus. É isso, citado em Apocalipse 18, 1, 2 e 4, esta escritura aponta para um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, feito pelo segundo anjo de Apocalipse 14, será repetido com a menção adicional das corrupções que têm entrado as várias organizações que constituem a Babilônia, desde que essa mensagem foi dada pela primeira vez no verão de 1844. Estes anúncios, unidos à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da Terra. Perdão, é isso. Esta é a mensagem final. É o alto clamor. Ou você ouvia dela e age de acordo com os sussurros do Espírito Santo ou receberá doutrinas de demônios e um espírito falso. E isso vai mostrar, faz parte da mensagem mostrar desde 1844 como as organizações, as igrejas e todos voltaram a este poder bestial. Correto. Tudo bem. Apocalipse 18.11 é os mercadores da terra chorarão e prantearão por ela, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Portanto, a economia também não pode ser separada da Babilônia. Não, Martin, você está muito feliz com a forma como a economia está sendo administrada no mundo. Não, é terrível. É muito gostoso quando você vai no posto e tem que abastecer e vê que tudo dobrou e triplicou nos últimos dias e eles estão se divertindo, né? Correto, tudo aumenta e isso por causa de todo tipo de fatores que nem fazem sentido. Isso nem existe. Sim, mas você apenas fecha os pipelinos ou o que quiser fazer, mas não vamos entrar nisso. Mas isso significa apenas que mostra que suas mãos foram cortadas. Você é totalmente dependente do sistema. Agora, quando há uma tipologia maravilhosa na Bíblia onde no Antigo Testamento havia situações semelhantes que apontam para uma realidade maior no fim dos tempos e explicam estas coisas com alguns detalhes. Eu gostaria que tivéssemos tempo para ler os capítulos 26, 27 e 28 do livro de Ezequiel, mas aí esta tipologia é apresentada com tantos detalhes. É incrível. Vejamos apenas alguns trechos. Ezequiel 26. Estes capítulos tratam de duas entidades, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Mas eles, é claro, são tipológicos de realidades maiores. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: as ilhas não tremerão ao som da tua queda, quando os feridos chorarem, quando a matança for feita no meio de ti. Então todos os príncipes do mar, agora, o mar representa as nações. Na profecia bíblica, as águas que você viu são povos e multidões e nações e reis, certo? Assim os príncipes do mar, assim o mundo inteiro, todas as nações, descerão dos seus tronos e deporão as suas vestes e despirão as suas vestes bordadas, vestir-se-ão de tremor, sentar-se-ão no chão e tremerão a cada momento e ficar surpreso com você. Então os príncipes do mundo estavam em conluio com Tiro, que é um tipo de Babilônia, e Tiro também é apenas outro nome para Tiro. Tiro. Então essa é a cidade que foi destruída e houve uma profecia de que ela seria lançada no meio do mar. Essa profecia levou mais de 3 séculos antes de ser cumprido até o T. Mas não vamos entrar nesses detalhes.
Profecia incrível. Isso também parece semelhante a vagar atrás da besta. Tudo bem. Então você tinha os reis do mundo cometendo fornicação com ela e a princesa do mar, navegante. Estamos sob a lei marítima, por exemplo, hoje, é um sistema marinho. Mas essa é uma história muito longa. Agora tu, filho do homem, levanta uma lamentação por Trus e diz a Trus, o tu que estás situado na entrada do mar, que és um comerciante do povo para muitas ilhas. Então aqui está esse aspecto mercantil em que abordamos em Apocalipse capítulo 18. Assim diz o Senhor Deus, o Trus, tu disseste que sou de perfeita beleza, tuas fronteiras estão no meio do mar, teus construtores aperfeiçoaram tua beleza, não foi disso que a Babilônia se vangloriou, sim, contudo e se você olhar apenas o brilho, sim, e os navios de Tarsis cantaram sobre ti no teu mercado e tu foste reabastecido e tornado muito glorioso no meio do mar. Então aqui está o sistema que controlava a economia. Todos os habitantes da ilha ficarão surpresos com você, e seus reis ficarão com muito medo. Eles ficarão perturbados em seu semblante. Os mercadores entre o povo assobiarão para ti. Serás um terror e nunca mais o serás. Este era o tipo e o antítipo é o que está acontecendo agora na Babilônia. E então, se você continuar nesse capítulo, verá todas as nações listadas uma após a outra. Infelizmente, Judá e o povo de Deus também estão presos ao sistema. E então se trata deste príncipe e deste rei. Ezequiel 28, Filho do homem, diga ao príncipe de Tiro, tu dizes o Senhor Deus porque o teu coração está elevado e disseste eu sou Deus, estou sentado no assento de Deus no meio dos mares. É exatamente o que o príncipe de Babilônia está dizendo, exatamente que ele está dizendo que eu serei rainha, nunca serei viúva ou sofrerei a perda de filhos e ele se senta do assento de Deus dizendo que ele é Deus. Sim, Tessalonicenses. No entanto, você é um homem e não Deus. Tu que colocaste o teu coração como o coração de Deus. Eis que você é mais sábio que Daniel. Essa é uma grande afirmação. Esse cara está informado. Não há segredo que eles possam se esconder de você. Ele é participante de todos os segredos e sociedades secretas. E você pode até dizer com vigilância. Sim. Então, quem é esse príncipe de Tarsus em termos modernos? Bem, ele é o príncipe do sistema babilônico. E hoje esse seria o Papa. Com a tua sabedoria, com o teu entendimento, adquiriste riquezas e colocaste ouro e prata nos teus tesouros. O sistema mais rico do planeta é o Vaticano. O Vaticano, definitivamente, pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e o teu coração se eleva por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque tu estabeleceste o teu coração, pois o coração de Deus será destruído. Certo papado reivindica a posição de divindade. Definitivamente. Vejamos esta citação do Papa Leão. Ele reivindica a divindade, além das numerosas reivindicações papais medievais de serem Deus na Terra. Os papas modernos não se distanciaram de tais reivindicações. O Papa Leão disse estas coisas sobre o papel do papado e da Igreja Romana. O nosso pensamento dirigiu-se para a imensa multidão daqueles que são estranhos à alegria que enchia todos os corações católicos. Há alguns porque mentem em absoluta ignorância do Evangelho, outros porque discordam da crença católica, embora tenham o nome de cristãos. Este pensamento foi e é uma fonte de profunda preocupação para nós. Que blasfémia! Com o maiúsculo. Sim, façamos o homem à nossa imagem. Pois é impossível pensar que uma parcela tão grande de humanidade se desvie, por assim dizer, do caminho certo, e se afaste de nós, capitalizada, e não experimente um sentimento de pesar mais íntimo. Mas como ocupamos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso, eles acham que têm esse poder. Esta é uma declaração muito blasfema. Podemos mostrar aos outros que são muito piores.
Nós nos mantemos neste lugar. Que outra coisa você pode fazer de mim senão Deus? Quero dizer, eles têm tantas declarações. Não precisamos ler todos eles. E é importante, como você mencionou na abertura daquele parágrafo, eles não se distanciaram, é o que as pessoas dizem. Mas você sabe, esses são os papas medievais. Eles são infalíveis. Lembre-se, é isso a ex-catedra. Então, vamos para um papa mais moderno. Vejamos o que João Paulo II tinha a dizer. Em outros folhetos de resposta católicos, mostramos que os padres da Igreja reconheceram que Jesus fez de Pedro a rocha sobre a qual construiria a sua Igreja, que isso deu a Pedro uma primazia especial, que Pedro foi para Roma e que lá deixou sucessores, o que é de grande importância, claro, um monte de bobagens, porque a rocha é sempre Jesus Cristo. Então Pedro teve que descobrir que Jesus era o Filho do Deus vivo. Ele era o Messias. E Jesus respondeu, nesta pedra, nesta afirmação, a igreja está construída. Sim, então Jesus disse a Pedro, eu sou a rocha, e sobre esta igreja construiremos. Você é Pedro, a pedra, a pedra. Assim, eles reivindicaram esse poder para si mesmos e nesta faixa mostramos que eles também entendiam que os sucessores de Pedro compartilhavam de sua autoridade ou primazia especial. De diversas maneiras, os padres atestam o facto de que a Igreja de Roma era a Igreja central e de maior autoridade. Eles observam, como faz Inácio de Antioquia, que Roma detém a presidência entre outras igrejas. E como explica Irineu, devido à sua origem superior, todas as igrejas devem concordar com Roma. Esta é a história moderna. Ninguém pode dizer que a Igreja de Roma mudou. Isso é arrogância da mais alta ordem. E todos os sistemas fazem parte deste todo. Correto. É por isso que eles têm esse sistema ecumênico babilônico e é por isso que eles podem adicionar esta frase. Eles também são claros sobre o facto de que é a comunhão com Roma e o Bispo de Roma que faz com que eu esteja em comunhão com a Igreja Católica. Martim, você tem que ver Fratelli Tutti, que é claro que já lidamos com isso. Você não pode fazer isso. Sim, você precisa. É por isso que esta mensagem é: saia dela, meu povo. E você sabe, mesmo que o próprio Papa Francisco não tenha subido ao palco e dito, eu sou Deus, ele certamente faz isso aqui. Ele tem a arrogância de sentar-se num grande trono branco, com 4 criaturas vivas ao seu redor e 2 querubins o cobrindo. Essa é a representação de Deus sentada em seu grande trono branco. Isso é arrogância. Isso é blasfémia. Assim, o Papa Francisco lidera a celebração das vésperas da solenidade da conversão de São Paulo em 2014, concluindo a semana de oração pela unidade dos cristãos, enquanto ele está sentado no trono como Deus. Que blasfémia! Você gostaria de fazer parte do sistema? Então veja, se você estiver em união com isso, você reconhece o que ele está fazendo, absolutamente. Então vamos dar uma olhada no rei de Tiro. Então o príncipe é seu representante. Agora quem é o rei de Tiro? Filho do homem, levante uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, tu diz o Senhor Deus, tu selaste a soma cheia de sabedoria e perfeita em beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era a tua cobertura. Depois menciona todas as pedras, e diz que a obra das tuas tábuas e dos teus cachimbos foi preparada em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e assim te estabeleci. Você estava no monte santo de Deus. Você andou para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Isto é Satanás sendo descrito aqui quando ele ainda era Lucifer. Ele é o rei de Tiro. Agora, quem dá a besta o seu poder e grande autoridade? O dragão. O dragão. Então você teve o 10. Você tinha o príncipe e você tinha o rei. Você tem a besta, que é o príncipe, e você tem o rei, que é o dragão ou Satanás. Mesmo sistema. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti pela multidão do teu comércio. Outra vez. Sim, novamente, um revendedor. Eles encheram o seu meio com a violência, o seu pecado. Portanto, vou-te lançar como profano da montanha de Deus e vou-te destruir, ó querubim que cobre.
do meio das pedras de fogo, podemos ver Martin que a revelação 18 é o antítipo desses capítulos em seu ego, definitivamente incerto, e as consequências serão as mesmas, a mesma destruição total que é quase como se Deus quisesse deixar isso bem claro. Ele lhe deu um tipo, um antitipo, e então confirmou isso em revelação. Assim, lemos que a Babilônia se deteriora a ponto de se tornar uma casa de demónios. Agora eles sempre foram uma casa de demónios, mas eles aumentaram o seu número e os protestantes juntaram-se a eles e sacrificaram no altar da iniquidade a bela doutrina da justificação pela fé. Você se torna parte da Babilônia e o resultado é que você se torna uma casa de demónios. Então Martin, no mundo de hoje, se você quiser fazer o que a Bíblia diz, você será considerado fundamentalista, certo? Portanto, o papado, se afastou da palavra de Deus, deve condenar qualquer um que adere à palavra de Deus como fundamentalista. É isso, então, na verdade, fundamentalista era uma boa palavra para um cristão, mas tornou-se um palavrão. Agora tornou-se um palavrão porque nega totalmente o que o papado quer que você faça, correto? Então eu gostaria de dizer publicamente ao papado que sou um fundamentalista e tenho muito orgulho disso porque acredito em cada palavra que sai da boca do Senhor. Eu concordo. Você concorda. Você está em apuros, Martin. Vamos dar uma olhada. Bem, só por uma questão de interesse, alguns dos clipes que vamos mostrar foram retirados de uma série de documentários feita por Chris Lang. Perplexo. É uma série muito boa e vou colocar o link dela. Está disponível para assistir no YouTube. Sim, acho maravilhoso que esse link esteja aí. As pessoas podem olhar para isso. Está muito bem feito. Stephanie é uma fundamentalista, um termo originado no protestantismo do início do século XX para descrever os cristãos que acreditam que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus para a humanidade. O Papa João Paulo II tentou reformular este termo como Maui, em 1999. Instou um conselho interreligioso de 200 líderes religiosos a condenar os fundamentalistas cristãos. O grupo concordou que os fundamentalistas religiosos que se recusam a acompanhar o movimento ecumênico global devem ser silenciados. O Papa Jesuíta Francisco, que afirma que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano e transmite a mesma mensagem. Um grupo fundamentalista, mesmo que não atinja ninguém, é violento. Devemos estar especialmente atentos a todo tipo de fundamentalismo. Com o estado do mundo hoje, precisamos de uma voz moral como a do Papa Francisco. O foco na humanidade é muito crítico neste momento, porque há muita polarização, divisão e conflito no mundo. Nos últimos anos, o Papa Francisco juntou-se a uma coligação de líderes que representam algumas das maiores e mais poderosas empresas do planeta. Segundo o comunicado de imprensa, a parceria coloca os membros da coligação sob a orientação moral do Papa. O Papa Francisco apresenta o que parece ser um papado mais amável e gentil. Afinal, ele diz que a sua espiritualidade vem diretamente do Vaticano e o papado o mudou? Não. O direito à liberdade religiosa não é um suposto direito ao erro e tem os devidos limites inerentes às exigências do bem comum. Porque todas essas histórias que você ouviu sobre o Francisco, sobre pegar os amigos no Proconibil e levá-los e tudo mais, sair para visitar as pessoas, isso, ele não mudou de posição. Martin, um leopardo não pode mudar as suas manchas, certo? Não, ela ainda é a mesma, ela odeia a Bíblia e os indivíduos que acreditam na Bíblia. Então, se pudermos deixar bem claro que eles odeiam aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Sim,
E se alguém não acredita que odeia a Bíblia, odeia um específico. Eles odeiam o texto recebido. E eles chamaram a Bíblia, em particular a King James, de áspide venenosa. E eles afirmam que querem destruí-lo. Sim. Então, mal bem, ela se tornou a habitação de demónios e o refúgio de todo espírito imundo e a gaiola de todo pássaro impuro e odioso. E temos que ver como isso progrediu. E Martin, ela afirmou que não sofrerá a perda de filhos. E o Ratzinger, o Papa Bento XVI, foi ele quem disse: ela é a mãe de todas as igrejas. Ela não é a irmã e os filhos devem voltar para ela. Portanto, o protestantismo deve voltar, assim como todas as outras igrejas que se separaram dela devem voltar, e ela afirma publicamente no Apocalipse que não sofrerá a perda de filhos. Sim, eles voltarão. Então, quando você retorna à Babilônia, você se torna parte da Babilônia. Então vejamos como as igrejas se submeteram novamente ao poder da Babilônia. E isso é interessante desde 1844. Sim, é toda a corrupção que surgiu desde 1844. Lembre-se que em 1844 começou o movimento ecumênico. Tivemos essa citação na palestra anterior, e foi também que as mensagens dos três anjos tiveram que ser proclamadas novamente. Correto, porque foi aí que tudo começou. Santidade, permita-me apresentar o reverendo Wesley Gramberg Michelson, secretário-geral da Igreja Reformada na América. Santidade, permita-me apresentar o reverendo Wesley Gramberg Michelson, secretário-geral da Igreja Reformada na América. Santidade, apresento-lhe o reverendo Dr. Clifton Kirkpatrick, secretário da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Santidade, apresento-lhe o reverendo Dr. Guilherme J. Shaw, presidente da Convenção Batista Nacional, Estados Unidos. Santidade, apresento-lhe o bispo James Leggett, superintendente-geral da Igreja Internacional de Santidade de Pentecostes. Santidade, apresento-lhe o Dr. Leighton Anderson, presidente da Associação Nacional de Evangélicos. Santidade, apresento-lhe o bispo David H. Benck, presidente do Distrito Atlântico da Igreja Luterana, Sínodo de Missouri. Santidade, permita-me apresentar-lhe Elder Bernice King, filha dos líderes dos direitos civis, Martin Luther King Jr., e Coretta Scott King. Santidade, apresento-lhe o reverendo Mark Sisk, bispo da Diocese Episcopal de Nova York. Os filhos voltaram para a mãe, eles são um após o outro. Então vamos ouvir o que Tony Palmer disse. Ele já morreu, mas representou o braço carismático dos protestantes e, claro, a unificação novamente com Roma. Sim, é a glória. Se você aceitar que o Cristo está vivendo em mim, e a presença de Deus está em mim, e a presença de Deus está em mim e a presença de Deus está em você, isso é tudo o que precisamos, porque Deus resolverá todas as nossas doutrinas quando subirmos. Em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um acordo que pôs fim ao protesto. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. É seu. Eu preciso de suas orações. Rezo por você, farei isso, mas preciso de suas orações. Rogo o Senhor que nos una a todos, porque isto é um milagre. O milagre da unidade começou. Vamos, o homem nos pediu para orar por ele. Ah, Padre. E como não sabemos como orar por ele como deveríamos, a não ser concordar com ele em sua busca e em seu coração pela unidade do corpo de Cristo. Então, cai, nós apenas, todos nós agora, de acordo com as Escrituras, quando não sabemos como orar como devemos, oramos por ele no Espírito, recebemos expressão no Espírito Santo, recebemos orações de fé. Recebemos, Senhor, recebemos palavras que não são nossas. Todos esses líderes representam literalmente dezenas de milhares de pessoas que amam você, que acreditam em Deus com você. E em resposta ao seu pedido,
Acabamos de orar por você e com você, e o fizemos no Espírito. Agradecemos a Deus por você, e assim, todos nós declaramos juntos: sejam abençoados. Estou lhe dizendo agora mesmo, o céu está emocionado com isso. Eles se tornaram uma casa de demônios, uma casa de todas as aves impuras e detestáveis. Martin, isso é muito, muito sério. E não consigo imaginar o céu emocionado com isso. O céu está horrorizado. Tremendo. E a mensagem tem que ser divulgada. A Babilônia caiu. Ela se tornou uma casa de demônios, uma casa de todas as aves impuras e detestáveis. Sai dela, povo meu, para que não recebas as suas pragas, porque os seus pecados chegaram até ao céu. Martin, como é que eles vão conseguir isso? Bem, número 1, ele estava falando em línguas, uma língua que nem o céu nem os anjos entendem. Nem mesmo ele mesmo. E Jesus sempre apelou tanto à mente quanto ao coração. E a música vai ter um papel muito importante, porque lemos em Daniel capítulo 3, versículo 5, que a que horas você ouve o som da corneta, da flauta, da harpa, do saquinho, do saltério, e todo o tipo de música, vocês se prostram e adoram a imagem do ouro que Nabucodonosor, o rei, ergueu. Eles criaram uma imagem para a besta. É isso. Eles se tornaram parte da Babilônia e vão usar a música para hipnotizar a humanidade, fazendo acreditar que é o Espírito Santo, quando é um espírito imundo. Definitivamente. Elvis às vezes lia para o seu público passagens do livro de Blavatsky, A Voz do Silêncio. É um livro que promove a meditação indo-oriental como um caminho para a autorrealização, enquanto os Beatles praticavam e promoviam a meditação transcendental de Maharishi. Enquanto estava na Índia, John Lennon escreveu a um fã: a meditação transcendental não se opõe a nenhuma religião. Baseia-se nas verdades básicas de todas as religiões. O denominador comum, a experiência real de Deus, conhecido como Vaticano I, foi lançado em Roma com mais de 2000 bispos católicos de todo o mundo. O Vaticano I ajudou a pavimentar o caminho para o interreligioso, promovendo a unidade entre as religiões do mundo através da partilha dos tesouros místicos da Igreja Católica, isto é, das suas tradições contemplativas. O termo vida contemplativa esteve historicamente relacionado a várias ordens monásticas de monges e freiras cujos estilos de vida são orientados para práticas ascéticas e oração contemplativa, uma forma de misticismo. O Vaticano pediu-nos que nos envolvêssemos no diálogo com a meditação oriental e com o monaquismo oriental como a área em que o cristianismo tinha a base mais comum. Segundo o Vaticano I, eles desempenhariam o papel principal na evangelização do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Veremos agora como o interreligioso promove virtualmente a mesma visão de mundo que a bruxaria. Quem somos nós? E a maioria das pessoas não sabe. Você veio de Deus. Seu DNA mais profundo é divino. O que você está fazendo na contemplação é passar para um nível abaixo de seus pensamentos, no nível do ser puro, o nível do que realmente chamamos de consciência pura, a mente mística, contemplativa e não dual, e eu uso essas três palavras de forma intercambiável. Eles têm a mesma coisa, não são apenas dois. Há uma comunhão, uma fusão, onde você se torna consciente da própria presença de Deus em você e como você. Então é tudo uma questão de despertar, é tudo uma questão de consciência, e se você estiver acessando agora, Deus, o ser, a consciência, o que é, use qualquer palavra com a qual se sinta confortável. Isso realmente não importa. Isso realmente não importa. Isso realmente não importa. Richard Rohr é consistente com o livro da Common Heart, uma revisão de 20 anos de cúpulas interreligiosas anuais com participantes xamãs budistas, tendo muçulmanos sufi, judeus, cristãos e nativos americanos.
onde eles concordaram que Deus é grande demais para caber em uma religião. A autoridade espiritual é baseada na experiência interior, e a alma de uma pessoa é divina. Que as Sagradas Escrituras só são respeitadas se levarem à autoridade maior, ao autoconhecimento. Esses conceitos sobre Deus e a natureza do homem são idênticos à bruxaria, uma forma de xamanismo. Martin, eles estão ouvindo doutrinas de demônios? Com certeza. E é apenas o catolicismo ou todas as religiões, incluindo o protestantismo, todas as religiões, incluindo o protestantismo ou o cristianismo. E você sabe, como você mencionou, eles usam música, até mesmo música cristã, para implementar essas coisas. Agora, esta música desempenha um papel muito importante porque coloca você em um estado alterado de consciência. E quer você faça isso em uma igreja, quer você faça isso em uma sala de jogos onde você tem essa música que te coloca em um estado alterado de consciência, ou quer você vá a um shopping center onde você tem todos os tipos de música que mudam desativo suas funções cognitivas para que você se torne um robô de compras. E as pessoas ficam viciadas nisso. Eles se tornam viciados morais. E a espiritualidade inaciana é trazida para as igrejas. A espiritualidade inaciana moderna é o ensinamento jesuíta que emana das visões demoníacas que o chamado Santo Inácio de Loyola teve. Portanto, os exercícios espirituais, esta é uma página moderna que descreve isso, são uma compilação de meditações, orações e práticas contemplativas desenvolvidas por São Pedro, Inácio de Loyola para ajudar as pessoas a aprofundarem seu relacionamento com Deus. Estas são obras. Você passa por fases. Você usa todos os seus sentidos. Você usa o sentido da visão. Você usa o sentido do olfato. Você usa o sentido do paladar e do tacto, e se coloca nessas situações, digamos uma cena bíblica, e então você se torna um participante da cena e se comunica com as pessoas ao seu redor, seja Maria, José, Paulo ou quem quer que seja a verdade e essas pessoas estão mortas, portanto você está se comunicando com demônios e recebendo instruções demoníacas. Veja, é muito assustador porque pode, como você acabou de mencionar agora, alguém dizer, mas não é isso que estou fazendo. Isso é exatamente o que você está fazendo. Mas o problema pode ser que você não precisa fazer isso nesse estado. Você pode simplesmente sentar aí e contemplar o tempo todo qual seria a mensagem para você. Sim, e então inventa algo que nem seja bíblico. E um dos métodos que eles usam é a repetitividade. É preciso repetir frases ou palavras ou até mesmo o nome, evocando o nome de Jesus. Por exemplo, você repete isso indefinidamente e a Bíblia diz, não seja como os pagãos que repetem indefinidamente porque isso o coloca em um estado alterado de consciência. Pode até ser perigoso ler um capítulo ou parte repetidamente, porque isso também pode acontecer. Bem, isso é o que eles chamam de leitura divina. Eles não leem o que a Bíblia diz, eles leem isso como um mantra, repetindo-o. Chama-se leitura divina, leitura divina, é demoníaco. A forma mais comum de realizar os exercícios agora é um retiro na vida diária, que envolve um programa de um mês de oração diária e reuniões com um diretor espiritual. A Bíblia diz que se você ouvir essas pessoas além da palavra de Deus, isso é pecado. Não preciso de diretor espiritual. Tenho um diretor espiritual. É a chamada de palavra de Deus, Rick Warren, da Igreja com Propósitos, disse que o movimento de formação espiritual tinha uma mensagem vital para a Igreja e deu ao corpo de Cristo um chamado para despertar. O pastor de Saddleback, Lon Sweet, escreve sobre a visualização da oração contemplativa em seu artigo intitulado Desfrutando da Presença de Deus na Solidão. Fomos projetados para desfrutar da presença de Deus, mas é mais fácil falar do que fazer. Neste artigo, Witt usa Thomas Merton como exemplo de alguém que conhecia a solidão, mas a solidão de Merton estava ligada à sua simpatia budista. E Merton comparou a oração contemplativa a uma viagem de Alice D. Era aí que tinha a música dos Beatles, que aliás eram controlados pelos jesuítas. Tudo isso entra. Eles se tornaram uma casa de demónios.
E se você ouvir a doce música contemplativa, Martin, é hipnótica. Sai antes que você seja hipnotizado e pego. Ele termina o seu artigo dizendo que o objetivo da solidão não é tanto me desconectar do meu mundo louco, mas sim mudar as frequências, induzindo ritmos alfa para que eu possa ouvir o Pai. Você está ouvindo demônios, Martin, esse é o problema. Como você mencionou em uma palestra anterior que tivemos, se você quiser ouvir Deus falar, leia a Bíblia em voz alta. Sim, exatamente. Então, o que Crick tem a dizer sobre algumas dessas questões? Vamos ouvir. Não estou nada impressionado com este novo Papa. Incrível. Em primeiro lugar, no meu livro, as 3 características mais importantes para a liderança são humildade, integridade e generosidade. E nos primeiros meses de sua liderança, ele mostrou a eles simbolicamente o que ele fez por toda a vida. Ok, sua humildade de aparecer, você sabe, pagando sua própria conta de hotel e verificando, você sabe, evitando todos os bullying e outras coisas, os apetrechos de poder, coisas assim. Este é um homem que passou a vida trabalhando com os pobres. Este é um homem que admiro por causa do seu trabalho com pessoas com VIH, e como você sabe, Sadleba que esteve envolvido nisso. Acabamos de ter o Dia Mundial da AIDS, onde estivemos realmente envolvidos em ajudar a tentar remover o estigma e acabar chegando a zero até ao final desta década, se pudermos, em AIDS e, portanto, sua integridade. Adoro o facto de que antes de ele começar a falar sobre, você sabe, os empresários serem gananciosos, ele fala sobre os bispos serem gananciosos, ok? E antes de começar a falar sobre a baixa moral no mundo, ele fala sobre a baixa moral na igreja, ok? Vamos fazer uma pequena limpeza em casa primeiro, e eu adoro isso. Então este chamado pregador protestante está elogiando o Papa. Sim. E mostram o Papa Martinho lavando os pés dos pobres, certo? Agora ele está tomando o lugar de Jesus Cristo. Sim, porque ele é o outro Cristo na Terra, afinal, ele sentou-se em um grande trono branco, certo? E Martinho, Jesus foi o único que lavou os pés dos discípulos, mas seus pés não foram lavados. Não foi necessário lavar os pés porque ele não tinha pecado. Mas o papado faz a mesma coisa. Considerando que a Bíblia diz que devemos lavar os pés uns dos outros, mas ele está acima de ter os pés lavados, porque ele está tomando o lugar de Cristo. Ele é o anticristo, o apelos dos profetas. Isaías 48 versículo 20. Isaías 48 versículo 20. Saí da Babilônia, fugi dos caldeus com voz de canto, declarai, dizei isto, pronunciai-o, até os confins da terra, dizei, o Senhor redimiu seu servo Jacó. Martim, este é Isaías falando, isto foi antes do cativeiro babilônico. E ele está avisando, fuja da Babilônia. Jeremias 51 versículo 6, fuja do meio da Babilônia. Deus repete a mensagem. Isto foi na época em que o cativeiro realmente aconteceu, quando Jerusalém caiu. Esse era o tipo. Estamos vivendo no antítipo. Então vamos ler essas citações do livro Profetas e Reis, aqueles cujo espírito Deus havia levantado, citando Êxodo 1, versículo 5, retornaram sob o decreto de Ciro, mas Deus deixou de implorar àqueles que permaneceram voluntariamente na terra do exílio. E através de múltiplas agências, ele tornou possível que eles também retornassem. Contudo, o maior número daqueles que não responderam aos decretos permaneceram inexpressivos e mesmo quando Zacarias os advertiu para fugirem da Babilônia, eles não atenderam ao convite. Esse é um tipo assustador. E temo que teremos um resultado semelhante hoje. Então veio um decreto de morte. Enquanto isso, as condições na Medo-Pérsia mudavam rapidamente. Dario Estapes foi sucedido por Xerxes, o Grande. Durante o seu reinado, aqueles que não conseguiram fugir foram chamados a enfrentar uma crise terrível. Tendo recusado o caminho de fuga que Deus lhes havia providenciado,
foram agora colocados face a face com a morte, porque houve um decreto de morte. Haverá um decreto de morte novamente. Sim, então, se você não quiser atender ao chamado, saia. Você será pego no mesmo problema, conforme um artigo na Review Anaral, através do profeta Zacarias, bem como pela experiência tardia de Esther e Mordecai nos tempos difíceis. Deus havia claramente advertido o seu povo a fugir de Babilônia. Chegara o tempo em que era perigoso permanecer por mais tempo no meio da influência pagã. Em vista destas condições alteradas, os sacerdotes em Babilônia deveriam ter sido rápidos em discernir no chamado quem está do lado do Senhor, um chamado especial para que retornassem a Jerusalém. Portanto, temos um chamado especial para retornar aos caminhos de Deus, para guardar os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Jesus, para guardar os mandamentos de Deus, para ter a fé de Jesus. É isso. Apocalipse 18 versículo 11. Então Martinho, naquele vídeo vimos que o Papa tinha um acordo com todos os mercadores da terra. E qual moralidade eles devem seguir? Dele, sim. Versículo 12. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a tua madeira, e toda a sorte de vasos de marfim, e toda a sorte de vasos de madeira preciosíssima, e de latão, e de ferro, e mármore e canela e odores e ungüentos e incenso e vinho e óleo e sabor fino e trigo e animais e ovelhas e cavalos e carros e escravos e as almas dos homens. Isso cobre tudo, certo? É isso. Mas seu maior produto é as almas dos homens. Isso é terrível. E fazem-no literalmente também, com o tráfico de seres humanos. Com o tráfico, também ouvimos essa palavra no slide anterior. Então, se nos voltarmos para Apocalipse 17 para obter um pouco de ajuda, diz então, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e conversou comigo, dizendo-me, venha aqui e eu te mostrarei o julgamento do grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, então aquela igreja que controla as nações, com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua fornicação. Então ele me levou em espírito para o deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que representação terrível. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate e enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. O que o papado tem de sátiro agora? Acho que as pessoas podem começar a perceber por si mesmas tudo e a revelação de Ezequiel toda vez que puderem ver a representação agora do que descreve esta besta. Sim, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícias de fornicação. Mas eles são tão arrogantes que a Igreja Romana é a única que se retrata como uma mulher carregando uma taça de ouro. Se você entrar no Vaticano e virar à direita na câmara lateral, há uma enorme estátua da mulher com a taça de ouro na mão. Há também representação, é claro, de Martinho Lutero e Calvino sendo destruídos. E em sua testa estava escrito um nome, Mistério. Ela é uma sociedade secreta. Ela tem uma doutrina externa e uma interna. Esotérico e esotérico, correto. Babilônia, é grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela é a mãe e os outros, não importa o que sejam, não importa como vocês chamam os sistemas religiosos, não importa quantos milhões de adeptos eles tenham, eles são filhos dela. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e quando a vi, vaguei com grande admiração. Martim, eu também ficaria surpreso com o longo sofrimento de Deus. Isso é verdade. E o anjo me disse, porque te maravilhaste? Eu lhe contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então esta mulher, esta igreja que controla as bestas, os sistemas políticos do mundo e as consciências dos homens. Ela foi identificada com muita clareza. Martinho Lutero mostrou a mulher montando a besta e os reis do mundo curvando-se diante dela e ele fez questão de colocar a tiara tripla papal na cabeça da mulher. O mundo foi avisado. Sim, eles o esqueceram,
Sim, eles retornaram como mostramos já que as mensagens que acabamos de abençoar o Papa simplesmente voltam para Babilônia e se tornam uma casa de demónios. E esta representação na Bíblia de Martinho Lutero das duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, e seu adversário, o dragão com uma coroa tripla na cabeça, e então eles pressionaram ele e ele teve que removê-la, e eles colocaram uma coroa real ali, e Martinho Lutero ficou muito chateado, então ele redesenhou com uma enorme tiara tripla na cabeça do dragão. Esse é o inimigo, o dragão e o papado, esses dois. E Martin, você pode pensar que todas as outras religiões são inimigas, talvez até terroristas e tudo mais, e pode dar a elas os nomes que quiser. Todos fazem parte do sistema da Babilônia, todos fazem parte daqueles irmãos, os Fraternituti. Não tem nada a ver com eles. Sai dela, meu povo. Não seja participante de seus pecados, porque eles são os inimigos jurados das duas testemunhas, da Bíblia, somente da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, do tipo e do antitipo. Então Martin, podemos dizer que eles estão em rebelião contra a palavra de Deus? Definitivamente. 1 Samuel 15 versículo 23, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade da idolatria, porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou você como rei. Deus está rejeitando outro rei aqui, sim, até mesmo o rei de Tiro. Você sabe, Martin, Deus é tão fiel. Ele quer que todos entendam. E há mensagens que estão surgindo no mundo e que deveriam horrorizar as pessoas e fazê-las olhar novamente, mas não fazem. Esta é uma informação nova, 28 de outubro de 2023, conclui a comissão de 200 mil crianças afetadas por abuso sexual da Igreja Espanhola. Estima-se que mais de 200 mil crianças tenham sofrido abusos sexuais por parte do clero católico espanhol, concluiu uma comissão independente. Agora, Martin, isso pode acontecer em qualquer igreja, mas neste nível, não sei. 200 mil crianças vítimas de abusos em Espanha, e essa consistência, sim. Há outro artigo, também novo. Mais de 4 mil crianças abusadas pela Igreja Católica de Portugal. Uma comissão que investiga o assunto disse que 77 dos perpetradores eram padres e a maioria das vítimas eram homens. Martin, isso é terrível porque a Bíblia realmente descreve que as pessoas estão sendo vítimas. As almas dos homens. E o tráfico humano acontece nessas organizações e é encoberto por um pedido de desculpas. E as escolas residenciais do Canadá. Eles eram um lugar de horror. Fundados para levar a cabo o genocídio dos povos indígenas, criaram condições que mataram milhares de crianças. Nota dos editores. Esta história está sendo republicada à luz da visita do Papa Francisco ao Canadá para pedir desculpas à comunidade indígena por mais de um século de abusos cometidos por missionários ou escolas residenciais em todo o país. Está repleto de história. Se você for para a Idade Média, o que aconteceu nesses sistemas monásticos, o que aconteceu nas masmorras daqueles lugares onde tinham as crianças que ali eram sacrificadas. É um sistema horrível. É por isso que os sistemas monásticos foram abolidos na Inglaterra por um tempo, e as coisas horríveis que aconteceram lá foram além da compilação e do misticismo envolvido. E é uma forma de adoração sexual, essa adoração pagã. Vimos isso também no episódio anterior. Isso faz parte da antiga adoração babilônica. E o sacrifício de crianças fazia parte disso. Agora, não queremos entrar em todos esses detalhes, mas este sistema tornou-se uma casa de demónios. Ela é uma casa de todos os fardos impuros e detestáveis. Qualquer pessoa que se associe a ela, que a elogie de bom grado, que se curve diante dela, é um inimigo de Deus. Aqui está um artigo, o que significa uma indulgência plenária. Seguro de responsabilidade pelos nossos pecados. Martin, estamos no nosso tempo, estamos em 2022.
Todos os fiéis que comparecerem à cerimônia do Papa no Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, em 24 de julho de 2022, ou em um dos eventos que acontecem em todo o mundo, podem adquirir uma indulgência plenária. Como você descreveria isso? Você paga e tem seus pecados perdoados? Existe uma ligação entre indulgências e perdão dos pecados, mas se me for concedida uma indulgência, então os meus pecados não serão perdoados, mas sim a remissão das punições temporais pelos pecados. Existe uma diferença entre perdoar e reparar o dano. Agora, estas indulgências acontecem sob a direção do Papa Francisco. Sim, não é algo da Idade Média. Não. E agora, porque eles estão fazendo isso tão publicamente, eles estão esfregando isso na cara dos protestantes, dizendo: não nos importamos que vocês nos tenham exposto, vocês estão de volta conosco, e nós lhes mostraremos que não mudemos. Você sabe o quão ridículo isso se torna? Então eu tenho um sistema, Martin, de que na sexta-feira os sinos da igreja tocarão para comemorar, como dizem, a morte de Jesus na cruz. E se durante esse período em que os sinos tocam você disser 5 Pais Nossos, então você recebe uma indulgência, uma remissão completa do castigo do pecado. Isso é uma blasfémia. É uma estupidez tão grande que os protestantes deveriam concordar com isso. É simplesmente surpreendente para mim e ainda assim continuar com o movimento ecumênico. Não, e infelizmente, como mostramos no anterior, que tem a ver com a marca. Se você quiser aproveitar as desculpas de Deus para manter a marca naquele culto dominical, então infelizmente você está aderindo ao sistema. Você está adorando a besta. Antes de ser expulso do céu, Satanás conhecia Deus. Ele conhecia seu personagem, mas desde então seu esforço tem sido deturpá-lo. É por sugestão dele que a religião se tornou uma série de penitências e mortificações, ou de esplêndidas citações e pompas. Existem muitas formas de religião instituídas pelo inimigo de Deus que são tão sem Cristo quanto a oferta de Caim. Todas essas atividades para receber a remissão são tão sem Cristo quanto a oferta de Caim. E você consegue imaginar um ministro protestante participando de um processo ecumênico, curvando-se diante de imagens? Você pode imaginar isso acontecendo no mundo hoje? Isso é uma blasfémia contra Deus. Estou horrorizado. Então, quando falamos sobre Apocalipse capítulo 18, todo o capítulo mostra que a Babilônia que caiu são as igrejas que não receberão a mensagem da advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Quando o sinal tocar, digamos, faltam 5 horas para tomar o lugar da justiça de Cristo, quão baixo você pode cair? Eles recusaram a verdade, aceitaram uma mentira. Eles recusaram a mensagem da verdade. Veja Tessalonicenses 2, onde o anticristo é claramente definido. Ele se senta no templo de Deus, na igreja de Deus, fingindo que é Deus. A mensagem no capítulo 18 de Apocalipse é clara e claramente definida, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra enriqueceram pela abundância de sua delicadeza. Qualquer pessoa que ler este capítulo não precisa ser enganada. O vinho da Babilônia é a exaltação do sábado falso e espúrio acima do sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem. Também a imortalidade da alma. Agora falamos sobre isso quando falamos sobre a marca da besta. Estas heresias afins e a rejeição da verdade convertem a igreja na Babilônia. Reis, mercadores, governantes e professores religiosos são todos em harmonia corrupta. Nós os vimos. E qual será o resultado? Martim, Apocalipse 16 versículos 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates.
e a sua água secou para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. O grande rio Eufrates, eles estão todos entusiasmados agora porque está literalmente secando, porque eles construíram uma barragem. Sim, não é isso que quer dizer aqui. Não é isso que quer dizer aqui. A Babilônia literal se foi. As águas que você viu são as multidões que a alimentaram. Assim, as águas representam povos e nações e multidões e reis. Mas essas águas vão secar. Isto está no fim. Quando as pragas caírem, Martim, eles verão que Deus não estava naquele movimento, e os reis do Oriente e ouvimos a glória do Deus de Israel vir do caminho do Oriente. Isto é muito importante porque estas igrejas carismáticas querem dizer que os reis do Oriente são a China e a Rússia. Nada a ver com eles. E então eu vi os espíritos imundos como sapos saindo da boca do dragão. São todas as religiões espíritas, a oração contemplativa e todas essas bobagens que acabamos de ver, e da boca da besta que lhe diz que você pode obter a remissão do castigo dos seus pecados apenas visitando um idoso. Que monte de bobagens! A propósito, não estou dizendo para não visitar um idoso. E da boca do falso profeta, vimos Kenneth Copeland dizer e Quarrens e a maneira como eles falam e estão dizendo a você que este é o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pois eles são espíritos de demónios, operando milagres que vão até os reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este é o choque de mentes. Esta é a batalha do Armagedon. É aqui que você tem que tomar a decisão, ou permanece no sistema ou sai. Jeremias 51, versículo 9 diz que teríamos curado a Babilônia, mas ela não está curada. Martim, ela não pode ser curada. Não há paz a ser feita entre Cristo e Satanás. Fique atrás de um deles. Você tem que curar um deles. É por isso que você tem que abandoná-la e vamos cada um para seu próprio país, pois o julgamento dela chega ao céu e é elevado até os céus. Revelação 19 versículo 20 E a besta foi levada com ela o falso profeta que fez milagres diante dele com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, ardendo com enxofre. Martim, os sistemas religiosos serão destruídos. Sim, é interessante que o dragão não esteja lá. Não, porque ele ainda sobreviverá por um milênio, por 1000 anos, mas não haverá ninguém para enganar porque todos estarão mortos. Verdadeiro, não haverá 1000 anos de paz aqui. Essa é uma falsa doutrina jesuítica que também foi engolida pelo protestantismo. Faz parte do vinho da Babilônia. Então, Martinho, para resumir, este outro anjo diz que a Babilônia caiu. E ele dá uma visão de todas as corrupções que ocorreram nas igrejas desde o primeiro anúncio da Babilônia. Agora, Martim, Deus tem sido tão bom. Ele repetiu repetidamente esta mensagem de que as pessoas deveriam entender. A Reforma Protestante definiu isso muito claramente. Os protestantes esqueceram. Em 1844, a mensagem foi repetida. Eles se recusaram a concordar com isso. Eles entraram no movimento ecumênico. E agora esta é a chamada final. 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 Este é o alto clamor. Ou aceitamos esta mensagem e nos separamos da Babilônia e nos juntamos àqueles que guardam os mandamentos e têm fé em Jesus, ou receberemos as pragas. Que Deus nos dê sabedoria para fazer a escolha certa. Vamos orar. Pai Celestial, que aviso poderoso. Um aviso que vem de um coração amoroso porque foi repetido indefinidamente. Não apenas foi repetido, mas foi definido continuamente. E ninguém quer fazer isso. Por favor, Senhor, envie o seu Espírito para que as pessoas possam fazer as escolhas certas. Minha oração em nome de Jesus. Amém.